Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal América Antes. Imagine entrar em um carro fabricado há 40, 50 ou até 60 anos e encontrar uma tecnologia que parece ter sido tirada de um carro moderno. Tela sensível ao toque, computador de bordo, painel digital, controle de velocidade e até sistemas que avisavam o motorista sobre problemas. O mais impressionante é que algumas dessas tecnologias apareceram quando a maioria das pessoas sequer imaginava que elas seriam possíveis, e hoje você vai conhecer 13 carros americanos que estavam muito à frente do seu tempo. 13. Ford Thunderbird 1965. Começamos com um carro que transformou uma simples seta em um verdadeiro espetáculo. O Ford Thunderbird de 1965 trouxe de série as famosas luzes traseiras sequenciais. Quando o motorista acionava a seta, as lâmpadas não piscavam todas ao mesmo tempo. Elas acendiam uma depois da outra, criando um movimento visual indicando a direção da curva. O sistema usava um mecanismo eletromecânico com motor, engrenagens e contatos para controlar a sequência das lâmpadas. Parece uma pequena invenção, mas pense na época. Estamos falando de 1965. Não existiam LEDs modernos, computadores de bordo ou telas digitais nos carros. Mesmo assim, a Ford encontrou uma maneira de transformar as lanternas traseiras em uma espécie de animação mecânica. E esse era apenas o começo. 12. Chrysler Imperial, 1958. Agora vamos voltar ainda mais no tempo. Em 1958, o Chrysler Imperial recebeu uma tecnologia que hoje parece completamente normal: controle de velocidade. Na época, o sistema era chamado de Autopilot. A ideia era simples, mas revolucionária. O motorista selecionava uma velocidade e o sistema ajustava automaticamente o acelerador para tentar mantê-la. O sistema desenvolvido por Ralph Tittor utilizava informações provenientes do velocímetro para controlar a posição do acelerador. Hoje, basta apertar um botão no volante. Em 1958, porém, essa ideia parecia quase ficção científica. 11. Cadillac Seville, 1978. E se eu dissesse que um Cadillac de 1978 já tinha um computador capaz de mostrar informações como consumo e autonomia? O Cadillac Seville podia receber o chamado Tripmaster. O sistema utilizava displays eletrônicos para mostrar informações como velocidade, combustível e dados de viagem. O Seville de 1978 foi um dos primeiros automóveis americanos a oferecer instrumentação eletrônica desse tipo. Em uma época em que o painel tradicional ainda dominava completamente os carros, aquele Cadillac já começava a transformar o painel em uma tela de informações. E acredite, a década de 1980 iria levar essa ideia muito mais longe. 10. Oldsmobile Toronado, 1974 a 1976. Agora chegamos a uma tecnologia que hoje está presente em praticamente todos os carros modernos: segurança. Entre 1974 e 1976, algumas versões do Oldsmobile Toronado fizeram parte de um programa experimental da General Motors com airbags para motorista e passageiro. A GM chamou o sistema de Air Cushion Restraint System. Era uma tentativa de criar uma nova camada de proteção para os ocupantes. Só que havia um problema: a tecnologia ainda estava longe de ser perfeita e não se tornou imediatamente popular. Mesmo assim, a experiência ajudou a antecipar uma tecnologia que décadas depois se tornaria comum nos automóveis. 9. Oldsmobile Toronado, 1966. Agora chegamos a um dos carros mais importantes desta lista, o Oldsmobile Toronado de 1966. Olhe bem para esse carro. Ele parece um típico automóvel americano dos anos 60, grande, potente e cheio de estilo. Mas existe algo escondido embaixo dessa carroceria: tração dianteira. O Toronado foi o primeiro automóvel americano produzido em grande escala com tração dianteira desde os Corsa dos anos 30. E isso exigiu uma solução de engenharia completamente diferente. Motor, transmissão e diferencial precisavam trabalhar em um conjunto compacto na parte dianteira. O resultado foi tão impressionante que o carro recebeu o prêmio de carro do ano de 1966 da Motor Trend. Décadas depois, a tração dianteira se tornaria extremamente comum. Mas em 1966, o Toronado parecia ter vindo do futuro 8, Cadillac Eldorado, 1967, e a General Motors não parou por aí. Apenas um ano depois do Toronado, a Cadillac apresentou o Eldorado 1967, e havia uma diferença enorme em relação aos Cadillacs tradicionais. Ele também utilizava tração dianteira. Na verdade, o Eldorado foi o primeiro Cadillac de produção com tração dianteira. Para uma marca conhecida pelos enormes carros de luxo americanos, isso representava uma mudança gigantesca. A disposição mecânica permitia aproveitar melhor o espaço interno e dava ao Eldorado uma personalidade completamente diferente. Era luxo americano, com uma arquitetura que ainda era novidade para o mercado. 7. Chevrolet Corvette C4. Agora vamos para os anos 80, e se você cresceu vendo filmes dessa época, provavelmente já viu algo parecido. Um painel que parecia pertencer a uma nave espacial.
A geração C4 do Chevrolet Corvette ficou conhecida pelo seu painel digital. Parece normal. Naquela época, parecia tecnologia de ficção científica. 6. Buick Riviera, 1986. Agora preste atenção nesse carro, porque talvez este seja o item mais impressionante de toda a lista. 1986 Buick Riviera. Tela sensível ao toque. Sim, um carro americano dos anos 80 podia ter uma tela touchscreen no painel. O sistema se chamava Graphic Control Center. Ele controlava funções como rádio e climatização e também apresentava computador de viagem, informações do veículo e diagnósticos. E estamos falando de uma tela CRT preta com letras verdes. Nada de LCD moderno, nada de smartphone, nada de aplicativos. Mas a ideia era praticamente a mesma que encontramos em muitos carros atuais: colocar diversas funções dentro de uma tela central. A tecnologia acabou não se tornando um sucesso comercial naquela época, mas a ideia estava décadas à frente do mercado. 5. Buick Reatta. E a Buick não abandonou completamente aquela ideia. Alguns anos depois, o Buick Reatta também recebeu uma evolução desse conceito. O sistema passou a ser chamado de Electronic Control Center. Novamente, uma tela central assumia funções que hoje seriam facilmente encontradas em uma central multimídia. O mais curioso é que, olhando para o painel hoje, ele parece estranho, mas se você ignorar o tamanho da tela e a tecnologia antiga, a filosofia é praticamente a mesma, uma tela controlando várias funções do carro. A própria GM reconhece o Reatta como um dos modelos que receberam uma evolução do sistema touchscreen iniciado no Riviera. 4. Oldsmobile Toronado Troféu. E chegamos a outro Toronado, só que agora estamos no final dos anos 80 e início dos anos 90. O Oldsmobile Toronado Troféu levou a ideia da tela ainda mais longe. Ele podia receber o Visual Information Center, uma tela sensível ao toque montada no painel. O sistema podia controlar climatização e rádio e também funcionar como computador de viagem e interface para outras informações do veículo. E existe um detalhe impressionante. Em 1992, a General Motors chegou a testar um sistema de navegação por GPS em modelos troféu alugados no aeroporto de Orlando. GPS em um carro americano no começo dos anos 90, antes de Google Maps, antes de Waze, antes de praticamente todo mundo ter um smartphone no bolso. 3. Cadillac Eldorado / Seville, dos anos 80. A Cadillac também continuou experimentando com painéis digitais. Depois do pioneirismo do Seville de 1978, versões posteriores voltaram a oferecer-se instrumentação digital. Durante os anos 80, a ideia de transformar os instrumentos tradicionais em informações eletrônicas começou a ganhar espaço dentro da indústria. Velocidade, combustível e outros dados podiam aparecer em displays digitais. Para nós, isso parece simples, mas naquela época representava uma mudança de filosofia. O painel deixava de ser apenas um conjunto de ponteiros e começava a se comportar como uma interface eletrônica. 2. Chrysler New Yorker 1983. Agora imagine dirigir e ouvir o próprio carro falar com você. Não estamos falando de inteligência artificial. Estamos falando de 1983. O Chrysler New Yorker podia utilizar um sistema eletrônico de alertas por voz. O carro conseguia avisar o motorista sobre determinadas condições do veículo usando mensagens sintetizadas. A ideia era simples. Em vez de apenas acender uma luz no painel, o próprio carro chamava a atenção do motorista através de uma voz eletrônica. Era rudimentar, era estranho, mas também era uma antecipação de algo que hoje consideramos completamente normal: o carro conversando com o motorista. O carro que mais parecia ter viajado no tempo e chegamos ao primeiro lugar. Mas na verdade é difícil escolher apenas um, porque cada um desses carros antecipou uma parte diferente do futuro. O Thunderbird antecipou a iluminação sequencial, o Imperial antecipou o controle de velocidade, o Seville antecipou os painéis eletrônicos, o Toronado antecipou a popularização da tração dianteira nos Estados Unidos. O Corvette levou o painel digital para um dos esportivos mais famosos da América, e o Buick Riviera colocou uma tela sensível ao toque dentro de um carro em 1986. O mais interessante nessa história é que muitas dessas tecnologias não desapareceram. Elas simplesmente precisaram esperar. Algumas demoraram 10 anos, outras 20 ou 30, e algumas só se tornaram realmente populares quando a tecnologia finalmente ficou barata, pequena e confiável o suficiente. Esses carros mostram uma coisa importante: o futuro nem sempre começa quando todo mundo está preparado para ele. Às vezes, ele aparece décadas antes, em um carro que quase ninguém percebeu. E agora eu quero saber de você: qual desses carros mais parecia ter vindo do futuro? O Toronado, o Corvette digital ou o Buick Riviera com touchscreen em 1986? Comente aqui embaixo. E se você gosta de descobrir como era a América antes de toda essa tecnologia dominar nossas vidas, inscreva-se no América Antes, porque no próximo vídeo vamos voltar ainda mais no tempo.